Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 28. Colossenses, capítulo 1, no versículo 28. A Bíblia diz assim para nós, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Amém? Todo homem perfeito em Cristo Jesus. Irmãos, a mensagem de hoje, ela estava planejada para ser ministrada na semana passada, no domingo passado. Domingo passado nós tivemos um problema aqui no bairro, onde a nossa igreja sede é situada, aqui na Califórnia. Faltou energia no bairro, voltou de madrugada e a gente teve que fazer uma força-tarefa para a gente ir lá para minha casa, e a gente fez um culto especial lá da nossa casa. Mas durante toda essa semana, o Senhor me inquietou para falar sobre isso. E o tema dessa mensagem é: o que você quer para a sua família? Sinceramente, o que é que você quer para a sua família? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque essa pergunta que eu estou fazendo, quem sabe a criança ou adolescente, ele não vai entender porque ele não tem maturidade. O jovem, em algum momento, ele também pode ter alguma dificuldade. Por quê? Porque o jovem, ele não é casado, mas o adulto, o pai, a mãe, já entende o que é isso. Essa pergunta que eu faço para você: o que é que você quer para a sua família? E aí, irmãos, quando eu ouvi o Senhor me dizendo isso, eu comecei a anotar algumas coisas. O Senhor me deu a resposta para que a gente possa entender as duas coisas e alinhar o nosso coração em Deus. Por quê? Porque quando o Senhor fala conosco, Ele tem o propósito de nos consolar, Ele tem o propósito também de nos alinhar, ou seja, de nos corrigir. Deus, como Pai, Ele nos abraça e nos coloca na direção. E aí, a resposta foi: ou você quer a bênção, ou quer a maldição. Quando a gente entende que nós temos que fazer escolhas, a gente consegue enxergar Deus, a gente enxerga a paternidade de Deus. Porque um pai, quando está naquele processo de orientação, de ensinar os seus filhos, ele é muito claro. Ele mostra para o seu filho o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Então a gente hoje vai entender nessa mensagem sobre a paternidade de Deus e o princípio da maldição. Então eu quero a sua atenção, você que está em casa. Os versículos vão estar passando na sua tela, tá? Mas se você quiser também anotar, esse culto vai estar aí salvo aí no canal do YouTube da igreja, para você assistir outras vezes, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você agora, e eu tenho certeza também quando você for assistir ou ouvir no gravado. Então, quando a gente vai falar sobre paternidade de Deus, irmãos, a gente entende que Deus, a cada momento, quando fala conosco, nós que somos os filhos dele, Ele sempre nos dá um indicativo, dizendo para nós: olha, não é dessa forma que você tem que fazer, é dessa forma que você tem que fazer. Ou seja, Deus sempre diz que nos ama, nos corrigindo, nos alinhando. E correção, gente, é um divisor de águas e pode quebrar a rebelião, a delinquência na vida de uma pessoa.
Pastor, como é que pode quebrar a rebelião e a delinquência na vida de uma pessoa que já é cristã? Gente, a gente está falando aqui de questões do caráter da pessoa. Independente da pessoa ter um compromisso com Deus ou não, se ela acredita em Deus, ela sabe que ela está dentro da aliança. E se eventualmente ela erra, o pai, o que é que vai fazer? Vai corrigir. Mas se mesmo assim, esse pai que tenta corrigir, não consegue mostrar a esse filho que é necessário ter maturidade, ele vai sofrer as consequências. E o sofrimento dessas consequências é uma rebelião. Entende? Vamos continuar, vamos entender isso aqui. A Bíblia, ela nos dá uma ênfase muito grande na correção. E para a gente falar de correção, a gente precisa antes entender se nós estamos desenvolvendo um caráter maduro ou um caráter infantil. Eu anotei aqui algumas coisas, algumas qualidades para você se autoanalisar. Permita que o Espírito Santo fale com você, mostre a você aquilo que você está acertando, mas principalmente que você esteja aberto a entender os seus erros, porque eu entendo que o Pai, Ele está te fazendo assistir ou ouvir essa mensagem com o propósito de fazer você mais abençoado. Vamos entender qualidades dentro do contexto da maturidade. A primeira coisa, a primeira qualidade é um caráter de gratidão. Ou seja, uma pessoa grata é como se ela a cada momento tomasse o remédio para aquilo que a gente chama de autopiedade e murmuração. Johnny, eu não sei se você já viu, já teve a oportunidade de ver, pessoas que não são maduras, elas acabam entrando num lugar de autopiedade. Ah, por quê? Porque fulano reclamou comigo, mas não falou com ciclano. É aquela autopiedade. E a autopiedade, ela vem junto com a murmuração. Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender, igreja, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Nós precisamos entender, e quando a gente entende que nós somos responsáveis, a gente lembra da palavra, quando fala que nós devemos ser simples como uma pomba e prudentes como uma serpente. Como é que eu vou dizer que uma criança, ela consegue entender e ter autorresponsabilidade das ações que ela tem? Imagine aí uma criança, você que está em casa, tem uma criança pequena, ela vai ver lá na parede da sua casa, um lugarzinho, onde ela vai ver bonitinho, tem 2 buraquinhos, é automático, ela não tem maturidade, o que ela vai querer? Ela vai querer colocar o dedinho lá, e aí vem o papai, vem mamãe, chega a dar aquela bronca, não, bote o dedo, mas ele não entende, e aí ele vai colocar de novo, aí o papai vem dar um tapa na mão. Está dando para entender? Então, uma qualidade que você está num processo e está evoluindo de forma positiva na maturidade, é você ter um caráter de gratidão. Vou dar um exemplo. A irmã Joane estava aqui ministrando louvor. Vamos imaginar que Joane, eu estou perto de Joane, só que ela não viu que a cadeira que ela está sentada está em falso. E aí se eu chego para Joane, pego na mão dela sem ela perceber, ela vai me perguntar: por que o Senhor me pegou na minha mão? Não, minha filha, porque a cadeira vai cair. Então Joane desenvolve o quê? Um caráter de gratidão. Uma pessoa madura, quando recebe uma correção, ela nunca vai entender e levar como murmuração. Ela vai entender que Deus a ama, por isso está falando. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. A segunda qualidade
que a pessoa ela está entendendo nesse processo de maturidade, ela é uma pessoa inclusiva. O que é ser uma pessoa inclusiva? É uma pessoa que inclui a diversidade de pessoas, de cultura, de temperamento, de dons. Ela sabe seguir a paz com todos. Eu louvo a Deus porque aqui na IBV a gente não tem muitos casos, mas ainda tem alguns. Já foi pior. Porque muitas pessoas, elas diziam: não, mas eu não quero ficar com fulano. Não, é porque eu só quero ficar se for na célula de ciclano. Ou seja, a pessoa que desenvolve esse tipo de postura, ela não é inclusiva, ela não sabe respeitar as diferenças. Isso quer dizer que ela precisa ser chamada para perto e ser corrigida. Então, você que está me assistindo e que eventualmente você ainda não desatou em ser uma pessoa inclusiva, isso aqui é só sintoma, você não amadureceu, quem sabe por algum tipo de frustração que você teve lá atrás, você deve ter sido exposto ou exposta a algum tipo de vergonha, não sei, mas em Jesus, a gente a cada dia, a gente se converte, segundo Crônicas 7,14, a gente se converte, e esse processo de conversão faz parte da maturidade, aleluia. A terceira qualidade de um caráter maduro é a pessoa ter temor a Deus. E aí, Joane, as pessoas elas confundem liberdade com libertinagem. Mas pastor, o que quer dizer uma coisa com temor? Gente, vamos entender o que é temor a Deus. Eu anotei, eu quero ler, ó. Temor a Deus, desenvolvimento moral no sentido de amar o que Deus ama e aborrecer o que lhe aborrece. Num dito popular, temor a Deus, irmãos, eu preciso ter em meu coração, na minha alma, princípios, moral, no sentido de amar o que Deus ama, mas aborrecer o que lhe aborrece. E aí quando eu não tenho esse coração de temor, isso é um problema, e isso vai me trazer problemas, e esses problemas eu vou explicar para você ainda, que são as maldições. A quarta qualidade, dentro dessa construção, desse caminho de maturidade, é a pessoa ter domínio próprio. Aprendeu a ouvir o sim e também o não. Deixar de ser infantil, controlar seus sentimentos, aprender a negar a si mesmo. Domínio próprio, Joane, é a pessoa aprender a negar a si mesmo. E uma coisa que eu quero dizer para você, que quando a gente fala de obra de Deus, a gente pensa assim, não, é porque tem que agradar o pastor. Eu não estou dizendo em você agradar o pastor, eu estou dizendo a você ter domínio próprio e desenvolver maturidade, entendendo que você tem uma aliança com Deus, entendendo que na aliança há direitos e deveres, entende? A quinta qualidade, para a gente desenvolver o caráter, a maturidade, é a pessoa ela ser proativa, saber lidar com situações difíceis, ser uma pessoa coerente, não exigir dos outros o que ela não pode fazer. Eu só posso, Joane, exigir algo de você a partir do momento que eu consigo fazer. Então, se eu sei que você é ser humano igual a mim, não é lícito, não cabe a mim o direito, eu tenho que ser coerente. O que tem faltado hoje, infelizmente, no meio da igreja de Jesus, eu não falo em relação somente à IBV,
mas a igreja de Jesus, de uma forma geral, é a falta de coerência. Nós somos adultos, irmãos, igreja, nós somos adultos. Todos nós somos adultos. Nós temos uma aliança com Deus. A gente precisa entender que Deus, Ele é o nosso Pai. A Bíblia fala que não é eu que escolho a Ele, mas sim Ele que nos escolhe. Entende? Aleluia. O maior aspecto para você avaliar a maturidade humana é o amor à correção. Pense aí, eu estou no desenvolvimento da mensagem e eu falei aqui sobre 5 qualidades na formação do contexto de maturidade. Pense um pouquinho, não foi correção? Claro que foi correção, claro. Só que o seguinte, as pessoas elas têm o hábito, e isso, irmãos, não é bom, de procrastinar. O que é procrastinar? É empurrar com a barriga. É como diz no ditado popular, colocar a sujeira para debaixo do tapete. Mas vai chegar uma hora que não vai ter mais como colocar, vai ter que enfrentar as situações. Por quê? Porque a cada momento que a gente coloca a poeira debaixo do tapete, a poeira representa as maldições, porque são as transgressões, os pecados que nós fazemos. E nós precisamos desenvolver um caráter de responsabilidade. Responsabilidade. Quando você corrige uma criança, dificilmente ela não vai fazer uma pirraça. Mas uma pessoa adulta que aprendeu com a vida e com Deus, ela vai lidar com a correção. Ela vai lidar. Pastor, agora o Senhor me fez pensar. Então, glória a Deus, não foi eu não, é o Espírito Santo que está falando com você. Aqui na Igreja Batista da Vitória, a gente tem a nossa identidade. Nós somos uma igreja celular. A metodologia que nós utilizamos é o MDA, Modelo de Discipulado Apostólico. O parâmetro bíblico é o parâmetro de igreja primitiva. A Bíblia fala que é melhor andarmos em 2 do que em 1, porque se um cair, o outro está ali para levantar. Tem que haver transparência. Não tem o porquê você querer deixar as coisas nas trevas, se você pode colocar na luz, porque a pessoa que está junto de você, no momento, ela não tem esse papel de te julgar. Nessa hora, o discipulador, a discipuladora, o pastor, a pastora, ela tem por objetivo de que você entenda. Tiago capítulo 5, no versículo 16, que você precisa confessar as suas culpas para que você sare. A palavra de Deus também fala que Jesus, ele não veio para os sãos, e sim para os doentes. Está dando para vocês perceberem, entender o amor de Deus aí? Deus, ele nos cerca com o amor dele, dizendo assim: olha, eu sou pai, eu tenho a minha forma de cuidar. Aleluia. Rapaz, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Que coisa boa, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Coloca para mim, por favor, aí, livro de Jó, no capítulo 5, versículo 17, por favor. Jó 5,17. A Bíblia diz assim para nós, ó: bem-aventurado o homem, é o homem a quem Deus repreende, corrige. Não despreze, pois, a correção do Todo-Poderoso. Joane, cara, eu tenho prazer quando o meu discipulador chega para mim e me fala: Robson, gente, ó, eu sou pastor, eu sou bispo, mas eu tenho um pastor que cuida de mim. E eu tenho prazer quando ele vem para conversar comigo, e ele mora a 200 quilômetros de mim, ele mora em Eunápolis, e a gente conversa diariamente, e geralmente no WhatsApp ele pergunta: meu filho, como é que está a sua vida? E ali eu ligo para ele, a gente conversa, abre o coração para o outro, ele
fala para mim, olha, isso aqui não está legal, isso aqui não está certo, ó, pensa em fazer dessa forma. Cara, é isso aí o que a palavra está dizendo para você. Bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Quem sabe o adolescente não entende isso aí. Quem sabe um jovem, por ser jovem, ele ainda não conseguiu chegar a esse nível. Mas eu que sou adulto, você que é adulto, se você não entende que Deus, Ele demonstra o amor dEle conosco, nos corrigindo, isso quer dizer que você não chegou a um nível de maturidade. Amém? Porque se Deus Ele corrige, na realidade Ele não quer que você sofra. Louvado seja Deus. Isaías, no capítulo 45, no versículo 2, até o versículo 7, coloca para mim, por favor. Isaías 45, do versículo 2 ao versículo 7, diz assim a palavra de Deus, ó: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Versículo 3, vamos lá. Louvado seja Deus. E dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome. Pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus, eu te cingirei, ainda que eu não te conheça. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Versículo 7. Eu formo a luz, crio as trevas, eu faço a paz, crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Para pensar um pouco. É Deus, é o meu Pai, é o seu Pai. Aleluia. Aí eu quero agora mostrar para você algumas situações de uma pessoa que a Bíblia descreve como um homem segundo o coração de Deus e que caiu numa transgressão e acabou passando um processo de correção muito complicado. Eu vou falar sobre Davi. A Bíblia fala sobre a história de Davi, aonde ele infelizmente se permitiu, olhou para uma mulher casada, e ele como rei, ele acabou trazendo um problemão para ele. Por quê? Porque ele pegou o marido daquela mulher, mandou de volta para a guerra e deixou o cara na frente da guerra, com o objetivo de matar. Ou seja, ele foi a pessoa responsável pela morte do marido de Betseba. Como era que é o nome do marido de Betseba? Isso aí, os universitários estão ligados. Urias. Foi Davi o responsável pela morte de Urias. E aí ele já estava vivendo dentro de uma situação que a Bíblia define como pecado, porque estava tendo um romance com uma mulher casada. E aí, a consequência disso, irmãos, a gente entende que gerou uma série de problemas com a família de Davi. O filho que Davi teve com Betseba morreu. Os filhos que Davi tinha, cada um tomou uma atitude. Esse processo de guerra na família de Davi foi de 8 a 11 anos, até a rebelião de Absalão. Absalão, filho de Davi, se sentiu no direito de
se deitar com as esposas de Davi. Ou seja, ali estava alojado um processo de correção. Ali estava Davi vivendo maldição. Salmo capítulo 94, a partir do versículo 11. A Bíblia diz assim, o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Versículo 12. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhes dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Coloca no versículo 12 para mim, por favor. Esse texto de Salmo 94, o livro de Salmo foi escrito por Davi. Expressa Davi em meio a toda aquela guerra, imaduro. Eu pedi para deixar o Salmo 94 na sua tela para você entender. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Deixa na tela, eu quero chamar a atenção sobre lei. Leis são estabelecidas com um propósito. E o propósito é: se eu obedecer, eu sou abençoado. Não acontecerá nada comigo. Só que se eu desobedecer a lei, eu vou ser punido, é uma consequência. Aqui na terra é assim que funciona. Se eu mato alguém, eu estou infringindo uma lei. Quando eu infringo essa lei, qual vai ser a minha punição? Eu vou ser levado a julgamento. E eu vou ter que ficar preso. Então, irmãos, a maldição é justamente a consequência do meu pecado. E eu preciso entender isso. Eu preciso querer evitar as maldições. Eu preciso. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Vamos entender agora? Agora a gente vai entrar dentro da correção. Falei sobre maturidade, agora a gente vai entrar sobre correção. Princípio da correção segundo a palavra de Deus. Conceito de maldição do mundo está contaminado. E tudo leva para o animismo. Ou seja, as nossas lentes, elas são desfocadas da realidade. É o que acontece hoje. Eu vou dar um exemplo do nosso país. As pessoas, elas se sentem no direito por estar ali colocadas em um nível de liderança, como um prefeito, como um governador, como um vereador, todos os aspectos. Elas se sentem no direito de mexer em algo que não é delas, que não pertencem a elas. E isso chama o quê? Corrupção. E aí, quando a pessoa transgride, quando esse líder transgride, é óbvio que vai haver uma consequência. Só que nós que somos o povo, a gente acaba desenvolvendo na nossa mente uma falsa crença. Quantas pessoas eu já não ouvi dizer: roubou, mas faz, é o rouba, mas faz. E aí, de uma certa forma, a gente acaba querendo ensinar isso para os nossos filhos. Não, meu filho é homem. Tá, mas meu filho é homem e ele sabe que ele não pode fazer sexo antes do casamento. Não, mas homem para homem não pega nada. Para a mulher se transforma. É a forma como a gente leva as coisas. Então, isso aqui, essa forma, a gente está levando para um pensamento, para um contexto animista. E aí, irmãos, eu quero desmistificar esse conceito de maldição. Por quê? Porque você pode até errar, mas vai errar consciente da consequência do erro.
Isso é maturidade. É assim que nós temos que levar as nossas vidas. Quando a gente fala em conceitos de maldição, a primeira coisa que eu quero abordar é entender que na nossa vida, no mundo que a gente vive, a gente acaba desenvolvendo uma mente marxista. O que é uma mente marxista? A gente transfere todas as nossas responsabilidades para o governo. Ou seja, vamos imaginar, Joane, que eu sinto uma dor no meu coração. Aí vocês que estão aqui, pegam o carro, me levam para o hospital. E lá no hospital vai demorar para me atender. E aí eu dou um tico-tico no coração. E aí por essa demora do atendimento, eu acabo ficando com uma sequela. A mente marxista pensa dessa forma. Como é que pode? Eu pago os meus impostos porque eu quero atendimento. Tá, beleza, você paga seus impostos para você ter o atendimento, mas não é na hora que você chega. Na realidade, a culpa de eu ter o tico-tico no coração é porque eu não fui fazer os exames que era necessário serem feitos. Ou eu fui fazer os exames e eu não quis seguir a dieta. De quem é a responsabilidade do tico-tico no coração? É minha. Mas a mente marxista não pensa nisso. A responsabilidade é porque não tem atendimento no hospital. Você está dando para entender, você que está em casa? Segundo ponto que eu quero relatar aqui, para a gente desmistificar essa questão de maldição, é a questão da mentalidade cristã. Nos ensina a assumir a responsabilidade. A Bíblia diz: ame ao próximo como a você mesmo. A gente precisa desenvolver isso na nossa mente, uma mente cristã. As pessoas, digo isso com muito carinho, com muito respeito, as pessoas, elas estão vindo hoje, ou quem sabe ontem, hoje não, porque todo mundo está entendendo que Jesus, que Deus existe, que Ele está voltando, mas tem muita gente que pensa assim: eu estou na igreja porque eu tenho um objetivo, eu quero casar com aquele homem, só que eu estou fazendo errado, eu estou fazendo os atalhos. Ou eu quero casar com aquela mulher, eu sou namorido. Sabia que tem crente namorido? Tem crente namorido, e a Bíblia não ensina isso, é pecado. Entende? Ah, eu estou servindo a Deus porque eu quero o carro do ano, a casa do ano. Isso não é mente cristã, não. Não é mente cristã. Isso aí é falsa crença. Isso, todos nós precisamos ser libertos. Mente cristã nos ensina a assumir responsabilidade. Ame ao próximo como a você mesmo. Ame. Tem um outro texto na palavra que diz que nós temos que suportar uma outra em amor. Isso se chama individualidade. Vamos desmistificar aqui questão aqui do coração animista que eu falei ali em cima. Geralmente um coração animista, a mente animista, ela quer atribuir ânimo, poder, princípio ativo em algum elemento. Falando no baianês, em esqueci agora, um amuleto. Não, é porque eu vou para a capital da Bahia, que eu vou seguir lá andando, e aí lá no contexto que eu estou andando, tem uma fitinha que eu coloco no braço, aquilo ali é uma mente animista, e ali diz que eu tenho que amarrar 3 vezes ali, fazer 3 pedidos, e eu tenho que deixar aquele pedacinho de tecido aqui, no meu braço, cheio de bactéria, até as bactérias comer o tecido, aquela fitinha para quebrar. Eu estou dando ânimo a algo. E tem crente que pensa dessa forma. Tem crente.
E eu quero despertar o coração da igreja. Deus está permitindo, irmãos, essa pandemia. Eu tenho orado e tenho ouvido Deus falando muita coisa, e eu entendo que é o tempo de juízo de Deus. Aleluia. Tempo de juízo de Deus. Você precisa parar e pensar. Glória a Deus. Aleluia. O problema é você desatar a sua mente, se permitir ser cuidado por Deus.